Bem, galera, então olha só. Na introdução, primeiramente o que você fez? O chamado de tópico? Tópico frasal. O que é um tópico frasal mesmo? É uma frase curta e afirmativa. E ali vai ter a tua linha argumentativa, de argumentação. A sua linha argumentativa estará ali, beleza? O segundo passo é escolha dos argumentos. Aqui você vai escolher 2 ou 3 argumentos para serem trabalhados nos desenvolvimentos. Então eu posso escolher 2 ou 3 argumentos. Agora, cuidado. O que você fizer aqui tem que ser feito no desenvolvimento. Se você optar por escolher 2 argumentos, você fará 2 desenvolvimentos. Se você optar por 3 argumentos, você fará 3 desenvolvimentos. Um falando sobre cada argumento que você escolheu, ok? Fiz aqui, galera, só uma introdução falando sobre o seguinte tema: realização de grandes eventos esportivos no Brasil. O que vocês acham? Falar contra, falar a favor, o que é mais fácil? Realização de grandes eventos esportivos no Brasil. Falar contra? Beleza, olha só. O Brasil não possui estrutura adequada para realizar eventos esportivos de grande porte. O Brasil não possui estrutura adequada para realizar eventos esportivos de grande porte. Galera, até esse ponto aqui, até aqui, digam para mim o que eu fiz. Eu fiz um tópico frasal. Ok? Minha frase curta, afirmativa, que traz a minha linha argumentativa. Qual é a minha linha argumentativa? Me posicionar contra ou a favor? Contra. Então, minha linha argumentativa. Qual é o segundo passo? Agora, eu vou escolher 2 ou 3 argumentos, ok? Que serão desenvolvidos no desenvolvimento. Então, ó, continuando. Ponto. Continuando na mesma linha. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos importantes como o transporte e a segurança. Opa, eu vou falar sobre o que no desenvolvimento? Sobre o transporte e sobre a segurança. Ok? Então aqui, ó, eu fiz o tópico frasal. Daqui até aqui, eu fiz a escolha dos meus argumentos. Tranquilo, galera? Tranquilo? Agora, olha só. Observe o seguinte, a estrutura, desculpem, ela deve ser mantida. Quando você fizer uma redação, você tem que observar se você respeitou essa estrutura. Primeiro, olha só, se você não pontuou no meio da sua introdução, pô, já fugiu a isso aí, tem que ter pelo menos um ponto. Pelo menos não. Na introdução, o ideal é que você faça com 2 pontos, beleza? Primeiro, observe se você fez realmente o tópico frasal e depois se você escolheu os argumentos. Aqui eu resolvi falar sobre o transporte e a segurança, mas ó, uma coisa está amarrada à outra. Eu não disse que o Brasil não possui estrutura adequada? Beleza. Só que eu resolvi falar sobre transporte e fazendo a ligação ao fato de não ter estrutura. Então eu vou ter que falar bem ou mal aqui do transporte e da segurança? Vou ter que falar mal. Eu vou falar que o Brasil não possui estrutura adequada, mas para isso eu vou embasar no transporte e na segurança. Então vou ter que falar, cara, não pode, não dá. Por quê? Cara, porque o transporte está assim, assim, assado. Isso no desenvolvimento. Então, os pontos negativos. Isso aí. Isso aí. Ok? Segurança é a mesma coisa. Ó, segurança hoje no Brasil. Então, eu vou reforçar que não há, né, como você ter. Eu vou falar aqui, né, se contratarem, se abrirem lá o concurso, né, então você vai argumentar que não possui estrutura adequada, reforçando aqui o transporte e a segurança. Agora, eu resolvi fazer um outro também. Falando bem, vou me posicionar a favor. Posso? Posso. Quer ver? A realização de eventos esportivos trará grandes investimentos para o Brasil. A realização de eventos esportivos trará investimentos para o Brasil. Galera, o que eu fiz daqui até esse primeiro ponto aqui, não sei se vocês estão enxergando o ponto aqui, estão enxergando? Depois de Brasil aqui tem um ponto. Aqui você fez o quê? Tópico frasal. O que eu vou fazer agora? Escolher os meus argumentos. Essa é uma questão que deve ser analisada a partir do entendimento de que o transporte e a segurança tendem a melhorar. Essa é uma questão que deve ser analisada a partir do entendimento de que o transporte e a segurança devem melhorar. Eu vou falar sobre o transporte
e a segurança. Professor, de novo? De novo. Qual é a diferença agora? Agora eu não vou falar mal. Eu vou falar bem. Ok, professor? Mas como eu vou falar bem da segurança? Aqui você pode reforçar alguns tópicos a serem melhorados. Ok? Mas você vai falar que a realização de eventos esportivos traz grandes investimentos para um país. E no Brasil não pode ser diferente. Além disso, né, você pode mexer aqui no transporte e na segurança falando não do jeito que está hoje, mas sim de como ficará com isso, com a realização, com o dinheiro, com a verba obtida com isso aqui. Então, galera, dá para falar mal, dá para falar, quer dizer, dá para falar, dá para ser a favor, dá para ser contra. Agora tem que ter o quê? Argumentos. Se você tiver argumentos, tanto faz o que você vai fazer. Beleza até aqui? Galera, olha só. A violência contra a mulher. A violência contra a mulher é uma questão incômoda que diz todos os avanços que a sociedade democrática conquistou. Até aqui, tínhamos feito o quê? Tópico frasal. Até aqui foi o tópico frasal, ok? O que eu devo fazer agora? Escolher meus argumentos. Aí eu começo, ó. Alguns aspectos importantes como a intolerância, o consumo de bebidas alcoólicas e a noção de impunidade corroboram o crescimento desse quadro preocupante. Eu vou falar sobre o que agora? Eu vou falar sobre a violência contra a mulher, pegando como argumento a intolerância, o consumo de bebidas alcoólicas e a noção de impunidade. Quantos desenvolvimentos eu terei na redação a violência contra a mulher? 3, obrigatoriamente. Professor, posso fazer o seguinte? No primeiro desenvolvimento eu falo de intolerância e consumo de bebidas alcoólicas e lá no segundo eu falo da noção de impunidade. Não. Cada tópico que você escolheu aqui, cada argumento vai ficar em um desenvolvimento. Então é assim que você faz, beleza? E como eu, corretor, saberei? Justamente por isso. O número de argumentos que você escolhe diz o número de desenvolvimentos que você vai ter. Agora me diz o que vai acontecer se você puser 5 argumentos aqui na sua introdução. Não pode. Ah, professor, mas aí eu vou unir, vou pegar 2, colocar aqui, mais 2, não, não pode. Ok? Então você terá de 2 a 3 argumentos. Escolher entre 2 e 3 argumentos. Diga. A ordem que eu vou botar o... Sim. Sim, sim. Porque isso mostra, querendo ou não, né, um certo paralelismo seu, um certo cuidado seu com a confecção da sua redação. Significa, para quem está corrigindo, que antes de fazer o seu desenvolvimento, você voltou à introdução, ok? Você voltou à introdução e foi seguindo aquela ordem. Então, importante sim, ok? Se eu disser assim, ah, porra, é uma regra. Regra não é. Mas é importante porque isso mostra que você teve um cuidado na hora de confeccionar a sua redação. Beleza? Vocês entenderam o que ele perguntou? Ok? Redução da maioridade penal. Cara, eu tenho medo de alguns temas. Por quê? Eu tenho medo que vocês vão colocar em relação a alguns temas. Galera, eu disse que você pode ser a favor, pode ser contra. Mas eu não disse que você deve ser extremista. Pelo amor de Deus. Eu não quero aqui falar sobre partido político, falar sobre A e sobre B. Mas há certos tipos de discursos que vocês usam no dia a dia que não devem ser empregados na redação. Digamos que caia num tema sobre a lei da palmada. Cara, caiu um tema sobre a lei da palmada, pô, tu vai falar assim, não, porra, tem que descer o cacete mesmo, pô. Não, pô, espanca, minha mãe me espancou, pô. Eu tomei, aprendi. Tu não vai falar isso, cara. Né? Tenta ser o bonitinho, não. A lei da palmada é uma lei que veio para garantir a integridade física da criança e do adolescente. Ah, mas eu não penso isso não, professor. Essa história de que a redação dissertativa é o que você pensa, até a segunda página, tá? Por quê? Dependendo do que você está pensando, não pode ir para a redação. Então, assim, é a minha opinião, mas é também eu tenho que tomar cuidado com a minha opinião. Não, justamente, não posso ser extremista. Olha só. Na redação da SpaceX, tá? Uma outra prova militar, de oficial, né? Eles pediram para falar sobre a reinserção do preso na sociedade. Cara, o tipo de tema que se cai para vocês eu tenho até medo. A reinserção do preso na sociedade. Porque eu garanto, reinserção, isso aí, reintegração. O meu medo é de que você vai assim, não, bandido bom é bandido morto. A prova não te perguntou isso. Ela não te perguntou se bandido bom é bandido morto. Ela
pediu a reinserção, a reintegração do preso na sociedade, filho. Professor, mas eu sou contra. Dane-se, porque o tema já pediu. Então, às vezes, você tem que abandonar a sua linha, né? Você tem que conseguir tecer um pensamento tênue sobre o ponto de vista que você tem, de não concordar de uma forma que encaixe. Mais branda. Sim, mais branda. O que vai ser mais difícil, né? Já reparou que na maioria das vezes é mais fácil falar sobre aquilo que você não concorda? Né? Às vezes é mais fácil falar sobre o que você não concorda do que... Isso aí. Isso aí. Então, eu tenho medo de alguns temas, como por exemplo, redução da maioridade penal. Posso ser contra, posso ser a favor, mas isso não significa que eu posso falar o que eu quiser, ok? Olha aqui, é indiscutível que a cada crime hediondo cometido por menores, esse assunto a respeito da redução da maioridade penal reaparece. Até aqui o que foi feito, tópico frasal. O que eu vou fazer agora? Vou escolher meus argumentos. Essa é uma questão que deve ser avaliada a partir de alguns aspectos positivos e negativos. Opa, vou falar o quê? Sobre os aspectos positivos e negativos referentes ao que? A redução da maioridade penal. Fala, monstro. Pode e contra, tá dizendo? Pós e contra. Vou falar dos aspectos positivos e negativos. Aí você vai perguntar assim, mas pode? Pode. Sim, sim. Pode falar dos aspectos positivos e aspectos negativos. Beleza? Agora, olha só. Então eu vou ficar em cima do muro. Não, você não vai ficar em cima do muro. Falar dos aspectos positivos e negativos não significa que você vai ficar em cima do muro, porque você vai abordar um com mais intensidade. Isso aí vai acontecer naturalmente. Posso colocar o positivo e o negativo, mas vai ter um que vai sobressair. E aí vejamos, olha só. Eu quero falar sobre aspectos positivos e negativos, mas tem um que vai sobressair. O que vocês querem que sobressaia? Positivo, beleza. Então vocês querem isso aqui, ó, que sobressaia o positivo. Quantos desenvolvimentos eu vou ter? Dois desenvolvimentos. Começo falando pelo positivo ou começo falando do negativo? Começo falando do negativo. Comece. Então, vai ter que fazer uma inversão ali. Ok? Você vai ter que fazer uma inversão na hora de escrever. Na verdade, não é uma regra. Você pode deixar assim. Ok? Mas não é uma regra. Só para ficar mais organizado. Galera, olha só. Comece por aquilo que você não quer defender. Por quê? Aí, não. A intensidade vem depois. Né? Isso aí. Já fecha a conclusão. Isso, muito bem, cara. Pô, vocês estão voando, pô. Pô, estão voando. A ideia aqui é o seguinte, galera. A redação argumentativa, ela quer convencer, ok? Ela quer me convencer sobre um determinado assunto. Observe, eu posso ser contra a redução da pena de morte ou da maioridade penal, ok? Mas, de repente, você consiga me convencer, ou você tenha argumentos para isso, né? Para que eu pense assim, pô, não, você também tem razão, cara. O fato de uma pessoa ter razão não significa que a outra também não possa ter. Basta ter o quê? Tem que ter argumentos, ok? Isso no dia a dia. Comece por aquilo que você não quer abordar. Diga. Sobre aquele tópico que o senhor disse anteriormente, de dividir os argumentos, né, com a mesma, mais ou menos a mesma quantidade de linhas. De repente seria bom que o que a gente quer defender tivesse a quantidade maior, no caso, tipo assim, Não pelo seguinte, a sua conclusão já vai ser fechada com o que vai sobressair. Então não vai haver essa necessidade por isso, ok? O que você vai fazer é o seguinte, ó, eu quero defender o positivo. Então vem assim, ó, começa com o negativo, positivo no desenvolvimento 2, vai fechar a conclusão com positivo. Professor, a galera falou aí que quer defender o positivo, mas eu não quero. Beleza. Começa com o positivo, depois o negativo e na conclusão, negativo de novo. Beleza? Professor, não entendi por que eu tenho que fazer isso. Te dou um exemplo do dia a dia, filho. Digamos o seguinte, olha só. Eu tenho um amigo e tenho uma amiga. A minha amiga gostou do meu amigo. Eu vou lá e vou tentar fazer a aproximação.
Só que a minha amiga, ela não é lá uma coisa muito bonita, muito atraente. Aí eu chego pro meu amigo e falo assim, ó, eu quero unir os dois. Então, unir os dois para mim é o quê? É algo positivo. Eu falo assim, ó, cara, eu tenho uma amiga que ela não é muito bonita, a garota não é nenhuma capa de revista. Comecei a falar do defeito. Por que eu comecei a falar do defeito? Porque eu quero abordar o positivo, ó. Ela não é muito bonita, não é lá uma capa de revista. Por outro lado, a garota trabalha, estuda, é independente, carinhosa, né, companheira. Olha só, o que eu fui fazendo? Né? O cara, não é que o cara vai esquecer que a mulher é feia, né? Ele vai esquecer, mas acaba sobressaindo. Por quê? O que você fala por último sobressai, ok? Porque o cara vai pensar, o cara, olhando por esse lado. Agora tenta fazer o oposto para ver se você convence. Ó, cara, eu tenho uma amiga, a garota trabalha, estuda, companheira, independente, pensa numa mulher perfeita. Por outro lado, quando eu falo por outro lado, você, não quero. Por quê? Porque eu deixei para ressaltar o defeito, cara. Entendeu? Eu deixei por último o defeito. Então, o que você fala por último, você acaba ressaltando. Então, você acaba não convencendo. Como a intenção é convencer, então, se você quer abordar o positivo, comece pelo negativo. Depois você joga positivo e positivo. O que você vai fazer, na verdade, é o seguinte. Você joga o aspecto negativo para bater. Entendeu? Para vir com o positivo e sobressair aquilo que você disse do negativo. Tranquilo, galera? Beleza? Professor, deixa eu voltar. Mas depende do tema? Nem todo tema você vai conseguir abordar o lado positivo e o lado negativo. Ok? A violência contra a mulher. Não, a partir dos seus lados positivos e negativos. Entendeu? Então, assim, é uma fórmula mágica para todas as gerações? Não. Beleza? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa relacionada ao assunto? Diga. Pode encontrar aí. Se a gente colocar o positivo e o negativo, na conclusão, eu poderia colocar a minha opinião? De forma impessoal? Não, tem que ser de forma impessoal. A redação toda tem que ser de forma impessoal. Beleza? Vai ter que fechar de forma impessoal. Ok? Mas só cuidado com o seguinte, eu ainda vou falar sobre a conclusão, vou ensinar a fazer uma conclusão bonitinha, perfeita, ok? Por enquanto é só a introdução. Eu costumo fazer o seguinte, eu não gosto de dar aula de redação e sair jogando tudo ao mesmo tempo, porque eu acho que a sua mente não consegue captar tantas informações assim. Então imagina, eu dei informações sobre a introdução, sobre o desenvolvimento e sobre a conclusão. Fica difícil você colocar em prática e de repente lembrar todos os pontos que foram abordados. É mais fácil, por exemplo, você pegar a introdução e começar só a trabalhar a introdução. Eu vou mandar um material para vocês que é só de introdução, a gente vai fazer uma redação pingada, ok? Nesse material só tem introdução, então vocês vão treinar a fazer a introdução. Eu sei que tem gente que é precoce, né? Eu quero fazer a redação toda. Calma, seu monstro, você vai fazer a primeira introdução. Conseguiu fazer a introdução, tá perfeito agora? Agora a gente vai andar mais um pouquinho, vai para o desenvolvimento. Conseguiu fazer um desenvolvimento? A gente anda mais um pouquinho, conclusão. Depois, cara, redação é treino, tem que treinar, né? Eu cheguei a fazer um comentário com alguns em sala de aula, né? Eu comentei o seguinte, olha só, por que eu consigo fazer uma redação e de repente você não consiga fazer uma redação? Alguém aqui trabalha, no seu trabalho, você trabalha com uma caneta e você tem que fazer um relatório, por exemplo? Você tem que fazer um relatório, faz relatório constantemente? Então, acredito eu que vocês têm uma prática melhor na redação. De repente, uma dificuldade que os outros possuam, vocês não vão possuir. Por quê? Porque você lida com isso no dia a dia. É o meu caso, eu trabalho com isso no dia a dia. Às vezes a galera fala assim, como é que você grava tantas regras de português assim, crase, regência, concordância? Filho, eu dou aula o dia todo. É de 7 da manhã às 10 da noite, tá? Acaba indo por osmose, né? Então, agora ao contrário, olha só. Quem aqui anda de moto é fera na moto aí? Pessoal, na moto leva mal não. Você? Mas alguém aí é fera na moto? Fera na moto? Tem moto, monstro? Empresta a moto depois. Vai ver o que vai acontecer. Se eu for à esquina já era, filho. Destrua a tua moto todinha. Sabe por quê? Eu não ando de moto. Eu até sei ali mais ou menos ali o que tem que fazer. Eu sei que um lado é freio e outro é embreagem. Não sei qual é qual, mas ali na hora ali aperta ali dá pra ver. A marcha eu sei que pra cima é uma coisa, pra baixo é outra, não é isso? Não tem um negócio desse? Qual é a diferença, cara? Eu ando de moto no dia a dia?
Não, se você me der uma moto, certamente vai sair merda. Você escreve redação no dia a dia? Essa é a diferença, filho. A diferença é que você não pratica. Se eu praticar, eu tenho certeza que eu aprendo a andar de moto. Pode demorar um tempinho, mas eu aprendo. Se você praticar redação, é a mesma coisa, você vai aprender. Porque a redação, galera, não é algo monstruoso. Eu não tenho que ter 1000 ideias para colocar na minha redação. Não, isso é uma técnica, cara. Ok? Você tem uma técnica de fazer redação. É por isso que eu falei, não deixem abrir o edital para treinar redação. Porque não dá, ok? Não dá. Eu falo com vocês, quando faltam 2 meses para a prova, eu nem pego aula de redação. Ah, dá um projeto. Dou nada, pô. Tá maluco? Faltam 2 meses? Eu não consigo fazer o cara aprender redação em 2 meses? Não dá, não consigo. Agora, a gente tem tempo para isso. A gente está tendo aula aqui, mas não é só aula. A gente vai pegar a aula, depois vai fazer o quê? Colocar em prática. É isso que vai te ajudar, é o colocar em prática, porque você já tem a parte teórica. E é por isso que eu pedi para vocês anotarem tudo no caderno, porque fazendo a redação você vai olhar o caderno. Ok? Tem que ter caderno de redação, tá? A gente tem o hábito de ter caderno de português, de história, de todas as matérias. Mas repararam que a gente não tem caderno de redação? Porque o cara de redação é assim, ó. O professor entrega uma folha na mão dele e ele começa a escrever. Não, cara, redação aqui é teoria. Tá? Tem que ter a parte teórica, senão você não consegue compreender. Dá uma folha na sua mão, mandar você se virar, eu não estou te ajudando em nada. Aí depois eu pego a redação, ó, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Pô, mas eu não te expliquei, pô. Como é que eu vou cobrar que tá errado? Então primeiro eu tenho que passar a parte teórica, depois eu venho e falo assim, ó, monstro, olha só, você não fez o tópico frasal. Aí você, opa, eu já sei o que é tópico frasal. O professor está dizendo que eu não fiz uma frase curta e afirmativa que obtinha a minha linha argumentativa. Então eu preciso desse conhecimento teu para você conseguir entender de repente até a correção da redação. Beleza?